Relato, incorporação inadequada e consultas erradas. Autor, Pablo de Salamanca. De início, saudações aos irmãos umbandistas e aos simpatizantes da religião. O tema deste relato, cujo título já é autoexplicativo, será discorrido através do capítulo 32 do livro Guardião, psicografado por mim em 2014, que será lido mais à frente. O texto refere-se à narrativa do espírito guardião, autor do livro, que revela a época em que era um Exu em aprendizado. Durante uma sessão de terreiro, a entidade narra sua interação com Lupicínio, um orientador que explica uma atividade de incorporação parcial por parte do médium novato Rogério, que pretende realizar mais do que pode no início de sua jornada mediúnica. O monitor Lupicínio assinala aspectos de interações entre os chakras, ou centros de energia, do médium com os do Exu de sua coroa. Vamos ao texto agora. A sessão prosseguia e, assim, a aula também. Quando retornei, fui chamado pelo monitor Lupicínio para acompanhar o trabalho de determinado médium do terreiro, chamado Rogério. Ele era inexperiente e desejava ardentemente ser como os médiuns mais antigos, ou seja, incorporar as entidades e dar consultas de qualidade, ajudando as pessoas. Lupicínio, próximo ao rapaz semi-incorporado, me explicou: Guardião, veja como este intercâmbio não é profundo. Repare na maior superficialidade dos acoplamentos chakra a chakra. Após instantes de observação, respondi: É verdade, Lupicínio. O monitor, a seguir, detalhou: Mas note que os chakras localizados da região torácica para baixo têm razoável acoplamento. Então indaguei: Sim, e o que significa isso exatamente? Bem, isto significa que este médium, no seu atual estágio de desenvolvimento, é mais eficiente no descarrego de energias deletérias, esclareceu o monitor. Ouvi a explicação e, notando que o conjunto, Rogério e entidade, estavam conversando com o consulente, comentei: Mas está ocorrendo uma consulta. Isto pode ser problemático, não é? Lupicínio me olhou com satisfação, pois percebera que eu havia captado o seu ensinamento. Na sequência, tornou a falar: Sim, guardião, o médium Rogério, na realidade, induz a esta situação, pois deseja ter uma experiência e capacidade que ainda não adquiriu, e talvez nunca alcance nesta vida. Fiquei um pouco espantado com o acontecimento. Tive algumas dúvidas em decorrência do que o monitor colocava. Percebendo isso, Lupicínio voltou a se comunicar no intuito de clarear a minha mente. Guardião, há médiuns que renasceram na Terra com uma função fundamental de transmutar energias pesadas. Então, o trabalho mediúnico dessas pessoas é mais intenso através dos chakras da porção inferior do corpo, numa incorporação mais parcial. Este é o caso de Rogério? Perguntei. Sim, e, por isso, a qualidade da consulta não é tão boa, colocou o meu amigo, o monitor. Fiquei pensativo, observando que de fato o sensitivo não tinha um bom acoplamento de seus chakras
localizados no pescoço e na cabeça, em relação aos correspondentes da entidade comunicante. Lupicínio, captando minhas ideias e persistentes dúvidas, explicou: o guardião que se utiliza das possibilidades de Rogério tenta travar os ímpetos mentais do médium, o que se reflete em falas de conteúdo distorcido e relativamente inúteis ao consulente. A função mais importante de Rogério é a limpeza de energias negativas que o consulente trouxe consigo. Ouvindo o que o monitor dissera, concluí: Rogério está com o mal da vaidade. Perfeito, guardião. Você entendeu, completou o monitor. E isto não é perigoso? O que poderá acontecer se, na consulta, for orientado algo errado ao consulente? Indaguei. Lupicínio, arrematando aquela aula particular, assinalou: guardião, conforme o tempo passar, virão à tona falhas e exageros do médium. Os guias maiores da casa estão atentos. Ele será chamado à responsabilidade e, se persistir no erro, poderá ser afastado dos trabalhos da casa. Bem, este trecho do livro, agora lido, pode ser bastante útil aos médiuns novos, mas também aos demais, no sentido de entender um pouco sobre interações mediúnicas, sobre a missão particular de cada pessoa, bem como outras nuances. Não é uma leitura que visa a desanimar aqueles que estão no caminho da Umbanda, sobretudo os que desejam trabalhar dando consultas ao público, mas sim visa a nortear ou esclarecer pontos importantes do tema. Neste contexto, ninguém deve ficar preocupado com o seu futuro na jornada umbandista. Os guias de cada um, ao longo do tempo, vão mostrar se a missão é de aprofundamento na incorporação ou não. Entretanto, lembremos que o desejo de servir e ajudar ao próximo, num terreiro, vai muito além da incorporação. Pode-se ajudar ao semelhante de diversas formas num centro de Umbanda, como médium de descarrego, passista curador, cambono, etc. Aliás, este capítulo aponta a questão da incorporação parcial, mas recordemos que também há a chamada irradiação, que é um fenômeno mediúnico diferente, sobre o qual poderemos falar numa outra oportunidade. Há quem confunda incorporação com irradiação, e poderá ser interessante abordar isso mais à frente. Por ora, deixo um abraço a todos e salve Umbanda!